continuar andando com você. E se não está andando ainda, vai começar a andar. Aleluia! E esta palavra me chamou a atenção pelo tema dessa palavra. Quando foi falado, eu falei: Jesus, por esta causa, como foi falado com o pastor, também tem uma outra versão, por esta causa eu me ponho de joelhos. Eu falei: Senhor, que causa? Que causa é essa que me faz me colocar de joelhos, Senhor? E o Senhor começou a me levar a entender que existem muitas causas aqui essa noite. Você vem de uma semana já de muitos distúrbios, muitas vezes no seu trabalho, se você está trabalhando, ou se na sua casa. Eu não sei qual que é o distúrbio, muitas vezes, que nós carregamos ao decorrer dessa semana. Mas quando nós chegamos aqui neste lugar, muitas vezes nós chegamos de uma forma da normalidade, como o qual foi falado. Está tudo normal, Jesus está aqui, os irmãos levantam o braço e Jesus tem que falar comigo no período das 7h30 às 9h30. Se ele não falar, eu vou sair de picão aqui. O pastor não prega bem, ou os irmãos não pregam bem. Não, ele coloca a culpa muitas vezes em todo mundo, menos nele. E muitas vezes quando nós entramos na casa do Pai, como foi falado aqui desde o começo, há um período de adoração. Você tem que ver um período de agradecimento, como foi falado para esta jovem. Ela veio aqui, cadê ela? Ela está ali. Ela veio para agradecer. E quando você vem para agradecer, as coisas mudam. Aleluia. E o que me levou a entender essa mensagem, me levou lá no capítulo de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. E eu estava lendo aquilo que me veio ao coração no começo desta semana, ao receber a notícia e o tema desta mensagem. O que me faz prostrar de joelho? O que me faz prostrar de joelho? Se é que eu estou prostrando, se é que nós estamos prostrando, né? O que está me fazendo, ou o que vai me fazer me prostrar de joelhos? E eu olhando para aqui o capítulo de Atos dos Apóstolos, de número 16, e aqui é uma história, amados. Não vou ler, lógico, não vou ler, porque ela é muito extensa. Mas o que fez o apóstolo Paulo, a vida de apóstolo Paulo, mudar a vida de algumas pessoas? Mas primeiramente ele teve que passar por algumas coisas que muitas vezes nós não entendemos, e o que ele talvez não estava entendendo no momento, mas ele veio a entender depois. Talvez algumas coisas que Deus está fazendo com você, na minha e na sua vida esta noite, você não está entendendo no momento, mas você vai entender depois. Aleluia. E o que o apóstolo Paulo estava ali, ele teve um sonho, que aonde um homem ele vinha sobre o sonho e falava para ele atravessar a Macedônia, que se encontra aqui no versículo de número 9. Diz assim: Paulo teve de noite uma visão, em que apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E aquilo mexeu com ele. Eu vi que ao decorrer desta mensagem, aquela visão mexeu com o apóstolo. Porém, ele não estava entendendo na hora aquilo que estava acontecendo. Mas ele tentou ir para outro lugar. Aquela visão veio, e no raciocínio dele, ele continuou a vida. Continuou aquele momento, aquela vida que ele estava tendo. Porém, ele estava querendo ir para outro lugar. Porém, aqui no decorrer desta passagem, diz que o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, o impediu de ele ir naquele lugar que ele estava querendo. E o que me veio a entender muitas vezes, meu amado, é que situações muitas vezes se formam em nossas vidas e que nós queremos vencer, nós queremos ganhar, porque nós ligamos a televisão e vemos as grandes igrejas oferecendo muitas coisas. Isso muitas vezes nos deixa maluco, porque muitas vezes nós vemos aquelas coisas e vejo as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas receberam ou muitas, e eu falo: por que eu estou assim? Por que eu não recebo também? Por que minha vida se encontra dessa maneira? Aleluia. E isso vai tomando conta da nossa vida.
E muitas vezes nós desanimamos ou estamos a desanimar de certas coisas, de certas situações das nossas vidas, ou da caminhada da vida cristã. Mas aqui nesta passagem, ele não desistiu. O Espírito Santo o impediu, porém o apóstolo Paulo não desistiu, ele continuou. E ele foi parar na Macedônia, aonde o Espírito Santo, aonde aquela visão, aleluia, ele teve, aonde teve aquela visão. E chegando lá, eles começaram a pregar o Evangelho num vilarejo, numa cidadezinha. E diz assim que uma certa mulher que vinha por detrás deles, acompanhando eles, muitas vezes naquela pregação, ou eles pregando o Evangelho naquela cidade, por um período, aquela mulher vinha e falava assim: olha, esses são filhos do Deus Altíssimo. Esses são filhos do Deus Altíssimo. E aquilo perturbou Paulo. E ele, a um certo momento, ele olhou para aquela mulher e falou assim: espírito imundo, sai dela agora. Aquilo não vinha da parte de Deus. Aquele elogio não vinha da parte de Deus. Muitas coisas na minha e na sua vida, muitas vezes elogios, meu amado, não vêm da parte de Deus. Pessoas observam, você está sendo observado na sua família. O que Deus quer fazer comigo e com você essa noite é transformar primeiramente você, depois para alcançar aquele que está lá. E aquele espírito saiu daquela mulher. E aquela mulher era motivo de lucro para aqueles homens daquela cidade, alguns homens daquela cidade, porque ela adivinhava, ela tinha um espírito de adivinhação. E aquele espírito que ela carregava, ele trazia lucro para aqueles homens, e aquele espírito saiu. Acabou o lucro. E aqueles homens viram aquilo e entregaram aqueles homens de Deus para os magistrados daquela cidade. E eles foram presos. E foram entregues para aqueles cárceres interiores. O cárcere interior, meu amado, para que você não sabe, é aquele lá do fundão. Praticamente é a solitária da cadeia. Eles foram colocados lá. Mas diz a palavra que uma certa hora, quase à meia-noite, diz aqui, à meia-noite, diz quase à meia-noite, eles começaram a louvar o hino. Eles estavam açoitados, que foram recebendo açoites por causa daquela situação. Foram presos, estavam com os pés presos e um tronco, mas louvaram o hino. Qual foi esse hino que eles louvaram? Que diante de uma situação daquelas que eles se encontravam, pôde fazer com que do coração deles saísse alguma coisa que viesse tocar o coração de Deus. Amado, o que Deus está querendo dizer para você e para mim essa noite, através da sua palavra, é que talvez a situação que te fez muitas vezes se prostrar de joelhos, como diz o tema dessa palavra, seja uma situação, meu amado, aleluia, que te fez machucar a sua vida, que machucou a sua vida, ou algo que aconteceu ao decorrer da história da sua vida, da caminhada da sua vida, e que hoje você está aqui nessa sexta-feira buscando algo de Deus. Muitas vezes, meu amado, o que Deus quer fazer com você essa noite, Ele fala: espera um pouco. Não é o momento, talvez, de você receber aquilo. Porque aqui não é uma casa onde você vem aqui e você coloca um cartão magnético e você digita uma senha e sai do envelope e você recebe. Aqui não é esse lugar, onde nós lemos uma receita de bolo, colocamos alguns ingredientes numa tigela, batemos aqueles ingredientes, colocamos no micro-ondas, apertamos um botão e dá-lhe 30 minutos, você tira aquele barulhinho, está pronto. Aqui não é assim. Existe um tempo para Deus trabalhar muitas vezes na vida das pessoas. Existe um algo que Deus ainda quer fazer na sua vida, porque de joelho talvez você está.
mas porém Ele quer fazer primeiro na sua vida, para depois alcançar aquele que está dentro da sua casa, ou aquele que você se prostrou, que fez te prostrar. Aleluia! De joelhos, por esta causa. Qual causa que é? Tem pessoas aqui que tem várias causas, irmão. Eu não quero saber qual que é a sua causa, mas será que a sua causa é motivo? Aleluia! Ou talvez a sua causa é a vontade de Deus. Você se dobrou o joelho, talvez, por uma causa sua. Mas o Espírito Santo está falando para você: calma, não é o momento agora. Porque muitas vezes, pastor, acontecem muitas coisas na nossa vida e nós queremos a resposta na hora. Eu quero a resposta na sexta-feira, logo na entrada da campanha. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes a sua vitória está no meio da campanha ou está no fim. Ou se estiver no começo, recebe. Talvez tem pessoas aqui que Deus está fazendo e já está no começo. Talvez tem pessoas aqui que Deus quer trabalhar um pouquinho porque é só misericórdia. Sabe por quê? Que às vezes as coisas que a sua causa ainda não chegou ainda, ou talvez não deu a resposta, por causa de Deus tem que tratar com você primeiro. Mas você tem que ficar de joelho. Aqueles homens estavam no fundo do cárcere, eu quero dizer bem claramente, daquela situação, mas não fez com que eles parassem aquilo que Deus tinha mandado eles fazer. A sua causa não pode parar aquilo que Deus mandou você fazer, meu irmão. Aquilo que te fez dobrar o joelho não pode ser maior daquilo que Deus falou para você fazer. Porque há um trabalhar de Deus na sua vida, não só para te entregar algo, mas para te fazer algo e fazer de você, aleluia, uma grande bênção para alcançar pessoas. O que Deus quer fazer com você com o joelho dobrado, aleluia, é transformar você, para depois, quando você se levantar dos joelhos, levantar e ficar de pé, Ele vai falar com você. Talvez joelhado, talvez Ele não fale. Ele está vivendo um período de você, como que eu vou se comportar diante de uma situação. Paulo e Silas estavam ali. Você acha que Deus não estava vendo eles? Você acha que Deus não estava vendo eles sendo açoitados? E talvez no coração dele, ali no fundo do cárcere, falou assim: poxa, o Espírito Santo me impediu de eu ir para tal lugar, talvez. E agora, olha aí, ó, a situação que Ele me colocou. Talvez você muitas vezes questionou de Deus: olha a situação que eu estou, Deus. É o Senhor que colocou eu nessa situação. Ele não pensou assim. Havia um louvor ainda preparado para aquele momento. Tem que haver um louvor ainda preparado para aquele momento na sua vida. Às vezes, para eles, talvez, era o fim. Falou assim: como que o Espírito Santo pode me mandar aqui? Acontecer tudo isso, eu ser açoitado, nós aqui, Silas. E ainda, não. Havia um espírito diferente dentro de Paulo que se movia. Este espírito tem que estar em você. Se está em você, que permaneça em você. Se não está, chame ele para dentro de você. Aleluia. Abre a sobrepassa. Amado, toda prova que Deus coloca, que Deus permite tudo, irmão. Tudo está no controle dele. Tudo é para a honra dele, para a glória dele. Nada sai do controle das mãos dele. O inimigo não faz nada sem permissão dele. Nada escondido ele faz. Tem que existir um louvor na sua vida. Esse dia eu estava almoçando num determinado lugar. Eu estava com muita fome. Eu catei, cheguei e falei: eu quero tal, isso aqui. Eu estava comendo e tal. E a moça que estava servindo, eu estava preocupado com o trabalho, com tudo. E aí ela tinha um marimbondo assim, bem pequenininho, pousado aqui nela assim. E eu olhei, aí não falei nada. Eu vi que aquilo lá, eu me conheço, aquilo lá, eu não via me picar ela. Aí eu comendo assim, tá preocupado com isso, com aquilo, com o trabalho, tudo. Aí aquele marimbondo saiu, é um estabelecimento mais ou menos desse tamanho assim, ó. E eu fiquei olhando aquele marimbondo, pequenininho. E ele começou a voar. E a lâmpada estava acesa assim, mas estava claro, irmão, era meio-dia, a porta estava aberta. Irmão, ele ia sair para fora, ele catou e subiu. Ele subiu assim, ó. Tinha uma teia de aranha bem pequenininha do lado da lâmpada. Eu olhei, aí eu vi aquela aranha indo em direção dele,
picou ele assim, deu uma emaranhada nele e não saiu dali. Aí Deus falou assim para mim: eu já mandei o almoço da aranha. A aranha não estava preocupada. O almoço veio até ela. A providência veio até ela. E eu olhei assim, aquela aranha não sabia. Mas eu cuidei dela. Você acha que eu não posso cuidar de você? Era meio-dia, era do almoço da aranha também. Era meu almoço. Deus falou comigo naquela forma, falou: acalma o teu coração. Tem coisas que não está ainda no momento de você receber. Porque nós vivemos numa campanha que parece que nós estamos numa enxurrada de campanhas. Sim, não é pecado você vir numa campanha. E não é pecado você abrir campanha. Mas é o que Deus quer fazer com você muitas vezes nessa campanha, irmão. É quando você sair daqui, você sair melhor do que você entrou aqui. Porque você veio do serviço muitas vezes, ou você veio da sua casa, deixou coisas lá na sua casa. E você fala assim: Senhor, e amanhã? Como é que vai ser? Você morreu hoje, irmão? Você não comeu hoje? Você não tinha coisas hoje? Deus não providenciou algumas coisas hoje? Talvez algumas coisas Ele deixou para amanhã, porque amanhã é o dia da preocupação. A palavra do Senhor diz: cuide a cada dia seu mal. Irmão, tudo para Ele. Tem que haver um louvor. Chega de murmurar. Chega de quando Deus permitir coisas em sua vida, nós abrimos nossa boca de uma forma diferente, não sair louvor. E não sair aquilo que tem que sair. Sai tudo, irmão. Menos aquilo que tem que sair. E por isso que muitas vezes o Espírito Santo resiste você. E não é o diabo, não. Muitas vezes não é o inimigo. É Deus tratando de você primeiro. É Deus querendo fazer com você primeiro, para que você... Sabe por que as coisas muitas vezes se repetem? Você fala: eu caí de novo nisso. Porque ainda você não foi aprovado naquilo que você está sendo provado. E quando você for aprovado, aí Deus te tira. Tem coisas, irmão, que está na mão de Deus, pastor. Tem coisa que está na mão de Deus. E Deus não tira, irmão. Que eu sei porque eu já passei por isso, irmão. Uma vez, eu já comentei com esse varão aqui, ó, minha vida. Ele sabe muitas coisas da minha vida. Irmão, tem coisa que Deus fez na minha vida, irmão. Eu não tinha para onde correr. Existia uma parede na minha frente. Eu falei: Jesus, e vinha. Olha, irmão, o que você imaginar? 7 passos para frente, 7 passos para o lado, 7 pulos para o ar, virar cambalhota, não tinha que dar na campanha. Eu tinha que perdoar uma pessoa. E Deus não atropela princípio. Princípio Deus não atropela. Você pode fazer 200 campanhas aqui. E você vai sair daqui, vai para outra igreja, vai sair murmurando, e vai chegar na outra igreja. Sabe por quê? Porque você precisa fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Você precisa liberar algumas coisas na sua vida. Ou talvez não foi aquela pessoa, mas foi ela, né? Foi ela que me ofendeu. Não, é você que tem que ir. Porque Deus está falando é com você hoje, não é com ela. E tem coisas que o Espírito Santo ele resiste você. E não vai entregar para você, não. Não vai. Não adianta. Não vai. Você vai ficar fazendo campanha e vai abrir campanha e vai. Não vai. Isso é bíblico. Não vai. Primeiro você. E quando aqueles homens começaram a louvar, diz a palavra que os alicerces tremeram. Quando Deus encontra em você, meu amado, um espírito de adoração diante de uma aflição, diante de uma situação, você começa a ser quebrantado e Deus começa a fazer aquilo que Ele tem que fazer na sua vida, no seu coração, e ser uma pessoa melhor, e começar a enxergar coisas que muitas vezes você não enxergava, e você deixar Ele trabalhar na sua vida, coisas